Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, já abriu João capítulo 6, versículo 1 em diante. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, atravessou Jesus o quê? O mar da Galileia, que é o quê? Que é o de Tiberíades. Em seguida, versículo 2: seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Versículo 3: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus. Versículo 4 está a dizer o quê? Ora, a Páscoa, a festa dos judeus estava. Versículo a seguir: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse o quê? Disse a Filipe: onde? Disse a Filipe: onde? Pães para lhes dar de comer. Versículo a seguir, versículo 6, o que é que diz? Não, como as vidas, mas dizia o quê? Isto para experimentar o quê? Porque ele bem sabia o que estava para. Vira para o teu irmão e diga: se Jesus está a perguntar uma coisa, é porque ele já sabe o que é que vai fazer na tua vida. Se ele está a perguntar, não é porque ele não sabe, não é porque você lhe vai ensinar alguma coisa, mas ele está a perguntar porque ele quer fazer alguma coisa. Jesus já te perguntou alguma coisa? Então é porque ele quer fazer algo. Versículo 7, o que é que diz? Versículo 7. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: o quê? Não lhes bastaria 200 dinheiros de pão, denários de pão, para receber o quê? Cada um o seu pedaço. Versículo a seguir: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus. O que é que ele informou a Jesus? Versículo 8, 9. Está aí o quê? Um rapaz da Jucape, um rapaz da juventude da Catedral de Adoração e Promessa. O que esse rapaz tem? Ele tem o quê? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o quê? Para quê? Para tanta gente. Versículo 10. Disse Jesus: fazei o quê? O povo assentar-se, pois havia naquele lugar o quê? Muita relva. Assentaram-se, pois, e depois o que aconteceu? Os homens em número de quê? De quase 5.000. Quantos pães tinha? 5 pães e quantos peixes? E quantas pessoas tinham para ser alimentadas? Versículo 11, o que é que está a dizer? Vamos lá, versículo 11. Tomou os pães. Sim. Versículo 12 para terminar. Versículo 12. E quando já estavam fartos, disse-lhes aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram. Para quê? Para que nada se perca. Deixa eu falar um bocadinho convosco nesse texto. Cada evangelho tem um objetivo ao ser escrito. O livro de João, escrito pelo apóstolo João, o discípulo a quem Jesus muito amava, ele procura mostrar um lado que muitas pessoas que conviviam com Jesus não conheciam. Vezes há que o convívio nos faz perder a oportunidade de nós conhecermos o outro lado da pessoa com quem nós convivemos.
Por exemplo, os irmãos de Jesus, biologicamente falando, que viveram na mesma casa que Jesus viveu, eles não tiveram a mesma oportunidade que você e eu hoje temos de sermos abençoados na proporção que nós somos abençoados. Por quê? Porque eles não olharam Jesus como o Salvador que nós olhamos, eles não olharam Jesus como Deus que nós olhamos, eles olharam para Jesus como o irmão deles. Mas só que nós que não convivemos pessoalmente com Jesus, mas pela fé nós cremos em Jesus, nós tivemos a ocasião e a oportunidade de abraçar Jesus não como nossa família biológica, mas como nosso Salvador. E Ele mesmo disse: e todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Quer dizer que por intermédio de Jesus nós nos tornamos família de Deus, nos tornamos filhos de Deus. O que significa dizer que no nosso DNA tem um bocadinho do DNA de Deus. Alguém está aqui para perceber o que eu estou aqui a falar? Todas as vezes que o diabo nos olha, ele não se assusta com a nossa beleza, ele se assusta com o nosso DNA, porque nós fizemos parte do brasão sanguíneo de Jesus Cristo. Quando Ele estava a morrer naquela cruz, Ele estava a doar o sangue, Ele estava a fazer a transfusão de sangue, Ele estava a gerar-nos em Deus. E quando Ele nos gerou em Deus, nós deixamos de ser mais um, nós deixamos de ser qualquer jovem de Luanda, qualquer jovem da capital de Angola. Nós, a partir daquele momento, nós nos tornamos um jovem cheio do DNA de Deus. Eu quero dizer para você que você sentou ao lado de um jovem que tem um DNA de Deus. Vira para esse jovem e diga: você tem um DNA de Deus. Eu tenho o DNA de Deus. Eu tenho o gene de Deus sobre mim. Alguém pode glorificar ao Rei só por essa razão? Agora você percebe que João está preocupado não em mostrar o Jesus que nasceu de Maria, não, nem em mostrar o Jesus que era irmão destes que não o receberam como deviam receber, nem tampouco em mostrar Jesus, aquele Jesus que foi rejeitado por muitos. João está preocupado em mostrar o Jesus que é filho de Deus. João está preocupado em mostrar o Jesus que é Deus. Ele está preocupado em mostrar a outra natureza de Jesus. Os teólogos, eles argumentam que Jesus tinha as duas naturezas. Ele tinha 100% a natureza divina, ele era 100% Deus, mas também Jesus era 100% homem. Então, quando você olha, por exemplo, para Mateus, quando você olha para Lucas, quando você olha para os evangelhos que estão preocupados em mostrar o lado 100% humano de Jesus e provar que ele é o Filho do Homem e provar que ele é o Messias prometido, eles estão preocupados em apresentar a genealogia de Jesus, de quem Jesus nasceu, de quem Jesus veio. Por isso você vê que em Mateus começa a apresentar no capítulo 1 a genealogia de Jesus, para provar que Jesus é aquele que os profetas prometeram no Antigo Testamento. Quando você olha também para Lucas, a mesma coisa acontece, porque eles estão preocupados em provar a natureza humana do Salvador. Mas João não faz isso. Você olha para o livro de João, o capítulo 1, ele vai apresentar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Ele está falando do Verbo, e de repente você se pergunta: mas quem é este Verbo que o capítulo 1 está a falar? E você deixa o teu olhar para o versículo 11 e 12. Ele vai dizer que este Verbo se fez carne, habitou entre os homens. Aleluia. Ele está a falar deste Verbo, e ele vai dando características, e ele vai dizer que este Verbo é Jesus Cristo, e todos aqueles quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então você vê que João não está preocupado em mostrar o Jesus que nasceu de Maria, João está preocupado em mostrar o Jesus que não lhe nasceram.
João está preocupado em mostrar o Jesus que existiu desde o princípio, o Jesus que veio antes de Maria, o Jesus que participou da criação, o Jesus que estava ali. Ele vai dizer assim: no princípio era o verbo, quer dizer que o verbo fez parte do princípio da criação. O verbo estava lá no Gênesis capítulo 1. O verbo estava lá quando Deus disse assim: haja luz, o verbo estava lá. Quando Deus disse: haja separação das águas, o verbo estava lá. Quando Deus disse: olha, tem que haver ajuntamento das águas de um lado para fazer mar, o verbo estava lá. Aleluia. Também quando decidiram fazer Maria, o verbo estava lá. Também quando decidiram colocar alguém dentro de Maria, o verbo disse: deixa só, eu vou entrar para ser nascido por Maria, vou ficar lá 9 meses, mas quando eu nascer, a terra vai perceber que eu não vim para brincar, eu vim para mostrar aos homens que é possível descer na realidade do homem e mudar a realidade do homem. Eu vim pregar para algum jovem aqui neste lugar: Deus desceu nesta terra não para brincar de ser Deus, mas para entrar na tua causa, na minha causa, e mudar a nossa história. Só quem crê nisso glorifica o Rei Jesus. Ele entrou na tua história, entrou na minha história para mudar a nossa. Então, como João está preocupado em mostrar a história de Jesus como Deus, todo o capítulo que ele vai relatar no livro de João, ele tem que mostrar o poder sobrenatural de Jesus. Se ele falou no capítulo 1 que Jesus é o verbo, ele tem que continuar com essa narrativa. O objetivo dele é mostrar que Jesus é o quê? Jesus é o quê? É Deus. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que mostrar essa narrativa. Agora você repara que João no capítulo 6, ele vai contar uma história que ele acompanhou. Porque ele era o discípulo amado de quem? Ele era o discípulo amado de quem? Vira para o outro e diga: só quem é amado por Jesus tem segredos para contar. Se você não é amado por Jesus, se você não se vê como uma pessoa amada por Jesus, se você não desfruta do amor de Jesus, você não vai ter segredos para contar. João está preocupado agora em mostrar: deixa que eu vos conto uma coisa. Estava se aproximar a Páscoa, a grande festa, em que geralmente se relembra o tempo em que o anjo da morte passou por cima das casas dos habitantes lá do Egito. Só que as casas que tinham sangue do cordeiro, elas não eram afligidas. Ele está a contar que quando estava a se aproximar esse tempo dessa festa que os judeus geralmente celebram, Jesus saiu daquele lugar habitual onde eles ficavam e ele foi para um outro lugar. E quando ele chega naquele lugar chamado Galileia, a Bíblia é clara em dizer que Jesus não vai sozinho. Aleluia. Vira para todo mundo e diga: Jesus não anda sozinho. Como as vidas, Jesus não anda sozinho. Jesus foi para aquele lugar perto do mar da Galileia e ele não foi sozinho. Os discípulos seguiram Jesus, a multidão seguiu Jesus. Aleluia. Agora deixa que eu te explique por que Jesus não anda sozinho. Jesus não anda sozinho porque ele tem discípulos. Aleluia. Quem é discípulo de Jesus, ele vai aonde Jesus vai. Aleluia. Vira para o teu irmão e pergunta: onde é que você vai? Você vai onde tem Jesus? Ou você vai onde tem balada? Você vai onde tem Jesus? Ou você vai onde os teus amigos vão? Você vai onde tem Jesus? Ou você vai onde tem ambiente? Você vai onde tem Jesus? Ou você vai onde tem palavra? Eu quero dizer para alguém que está aqui neste lugar: Jesus não anda sozinho porque ele tem discípulos. E os discípulos de Jesus não andam à toa porque eles seguem a Jesus. Só quem é discípulo de Jesus vai fazer um sinal aqui nesse lugar, só para não perder o ensejo, e vai começar a glorificar. Porque quem é discípulo não anda sozinho, porque ele tem um mestre. Mas Jesus, porque é o mestre, ele também não anda sozinho. Onde ele vai, seus discípulos seguem. Onde ele vai,
A Jucap segue onde ele vai. Os jovens da catedral seguem. Onde está jovem que segue a Jesus, jovem que crê em Jesus, jovem que acredita em Jesus. Quero ver o teu sinal. Quero ver o teu sinal. Só quem crê, só quem crê, levanta a sua mão. Solta o maior grito de glória nesse lugar. Eu não ando à toa, porque eu tenho um mestre, e esse meu mestre chama-se Jesus. A Bíblia é clara em dizer que Jesus vai atravessar, ou seja, ele vai para aquela zona. Jesus tinha esse hábito, sempre que tivesse a se aproximar grandes festas, ele não ficava no lugar onde tem muito ajuntamento, ele sempre se retirava. E vocês conseguem perceber pelo texto, vamos no texto, capítulo 6, versículo 1. Vocês conseguem perceber pela a informação que o texto nos apresenta, que Jesus procurou sair da cidade. Ele estava longe da zona urbana. E quando Jesus faz isso, os discípulos seguem a Jesus. E quando Jesus percebe que os discípulos seguiram, aleluia, a multidão segue. Mas atenção, irmão, antes, quando Jesus andava sozinho, a multidão não seguia. Mas quando os discípulos começaram a seguir Jesus, a multidão seguiu também a Jesus. Você consegue perceber isso aqui? Jesus chama os discípulos chamam a multidão. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer aqui? Aleluia. Posso pregar aqui neste lugar? A multidão que vai seguir quando você também seguir. Se o discípulo deixar de seguir, vai impedir da multidão seguir a Jesus. Alguém está aqui a perceber o que eu estou aqui a pregar? Discípulos servem para seguir a Jesus e fazer a multidão seguir a Jesus. Vira agora para o teu amigo e lhe pergunta: você disse que é discípulo de Jesus, será que você está seguindo sozinho ou você está arrastando a multidão consigo? 2025 é o ano de não seguir sozinho, é o ano de nós fazer a multidão seguir conosco Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou a pregar para um jovem aqui nesse lugar que estuda numa escola. Você é o único que segue a Jesus. Está errado isso. Tua escola tem que seguir com você. Aleluia. Posso continuar a pregar? Está no meio das amigas, as empoderadas, as amigas da fofoca. É a única cristã naquele meio. Não, está errado. Tem que te seguir também. Aleluia. Jesus não vai sozinho buscar a multidão. Ele pega um grupo pequeno, ele ganha esses pequenos, ele treina esses pequenos, para esses pequenos trazerem a multidão. Eu vim dizer para você, nós estamos em janeiro, o mês da preparação. Jesus vai preparar esse grupo pequeno para fazer a multidão. Eu não preciso de pregar para a multidão toda. Eu só preciso de pregar para esse grupo que está aqui. Vocês têm a missão de trazer a multidão. Não foi Jesus que entrou em Samaria, treinou a samaritana entrou e trouxe a... Esse culto hoje é culto dos discípulos que estão a ser treinados para serem enviados. 2025 tem que ser pequeno para aquilo que Deus está a preparar uma dimensão sobre a tua vida para expandir. Mas você precisa entender a tua posição, o teu papel. Se você é discípulo, você está no meio. Aleluia. Ali tem Jesus, atrás está a multidão. Você é o intermediário. Mas intermediário que é bom, não estraga negócio. Vira para o teu irmão e diga: não estraga o negócio do reino, facilita o reino. Aleluia. Há irmãos que são intermediários e sabem mesmo o que eu estou a dizer. Há intermediário que sobe demais o preço. Mas eu quero dizer para você: facilita o teu amigo, não suba o preço demais, porque Jesus já pagou. Está percebendo? Diga: ele é gratuito, pode vir. Não vai pagar nada, não vai ser nada, cobrar nada, porque Jesus já... Alguém está aqui nesse lugar? Eu vim pregar para alguém que está aqui nesse lugar. Sim, sim, sim. É o ano de expandir, é o ano de multiplicar. Jesus quer fazer isso conosco. Mas multiplicação não há sem conversa de Jesus e Filipe. Alguém está percebendo o que eu estou dizendo? Não há multiplicação sem a conversa de Jesus e o Filipe.
Filipe é o quê? Discípulo. Oh, Jesus. Há multiplicações que Deus quer fazer, há multiplicações que Jesus quer fazer, mas Ele quer que o discípulo esteja disponível para conversar sobre a multiplicação. Nós lemos o texto, a Bíblia diz que Jesus lhes perguntou não porque não sabia o que devia fazer. Ele perguntou porque sabia o que devia. Quando você está na posição de discípulo, você tem que perceber que a conversa que Jesus não vai ter com o ímpio. Jesus só vai ter contigo. E você precisa de estar no quarto da oração para conversar com Jesus. Será que alguém que está aqui neste lugar? Eu quero dizer para alguém que está aqui neste lugar: Deus quer que você volte naquele quarto de oração que você nunca mais entrou. Deus quer que você volte a dobrar o joelho, porque Ele quer te entregar o segredo da multiplicação. Não há multiplicação se Jesus não conversar com Filipe. Não há multiplicação se Filipe não chamar André. Filipe e André são discípulos. Aleluia. Jesus não conversou com o menino. Quem chamou o menino foi André. Alguém já percebeu o que eu estou a dizer aqui? Jesus quer multiplicar. Jesus fala com Filipe. Filipe fala com André. Só que o André também já sabe quem tem os 5 pães e os 2 peixes. Posso pregar aqui neste lugar? Posso pregar aqui neste lugar? Há perguntas que Deus só faz aos discípulos, e Ele quer fazer para você hoje, no lugar que Ele quer te expandir. O que é que vocês têm para nós expandirmos? O que é que vocês têm para nós multiplicarmos? Escuta, não há multiplicação com zero. Não há multiplicação com zero. Nós estudamos um bocadinho de matemática e sabemos que na multiplicação, se tiver zero, vai ser anulamento. Existe uma lei que os matemáticos inventaram, que é a lei do anulamento. Alguém diga comigo a lei do anulamento? Não, diga comigo a lei do anulamento. A lei do anulamento e multiplicação diz que se um dos elementos da multiplicação for igual a zero, o resultado é que é zero. Se Deus quer multiplicar e o teu lado é zero, se Deus quer multiplicar, mas o teu lado é zero, por mais que Deus faça coisas, o resultado no final do ano vai ser quê? Então Deus quer fazer, mas Ele precisa que a pessoa, no caso o discípulo, tenha alguma coisa para ele multiplicar. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Porque tem um multiplicando e tem um multiplicador. O multiplicando é o que vai ser repetido. O multiplicador é aquele que diz quantas vezes vai ser quê? 3 vezes 2 é igual a 6. Por quê? Porque disseram que o 2 tem que ser repetido 3 vezes. 3 vezes o 2. 3 vezes o 2 é 6. Mas agora Deus quer te multiplicar pelo infinito. Só que você é zero. Só que você tem zero. Só que você faz zero. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Aleluia. Só que eu me alegro que se onde tem Jesus também tem André, onde tem Jesus também tem Filipe, onde tem Jesus também tem um menino. Aleluia. E se vocês repararam, quando eu estava a ler o texto, eu disse que esse menino não está fora da Jucape, esse menino está na Jucape. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Não lhe mandaram levar peixe, não lhe mandaram levar pão, mas ele levou. Será que eu posso pregar para alguém aqui neste lugar? Se prepara mesmo sem te mandarem se preparar. Faça mesmo sem te mandarem fazer. Aleluia. Leva mesmo sem te mandarem levar. Posso pregar aqui neste lugar? Seja como esse menino. Não fica triste. Não.
Amém? Jesus toda hora a pregar. Eu também queria levar esboço para pregar. Não, leva o que vai complementar. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Esse ano não é para se entristecer com os que fazem. Se pergunta o que eu posso fazer que pode ajudar esse que está a fazer. Porque o menino dos 5 pães e 2 peixes, ele não foi pregar, ele foi levar pão e peixe. Ele falou assim: esse conta Jesus, quando começa a pregar, conta Jesus é tipo, ele é bem parecido com um líder italiano. Às vezes esquece o horário. Eu sei que vocês falam disso. Às vezes esquece o horário. Jesus também era assim. Ele disse: não, Jesus, como quando começa a pregar, passa do horário. Eu vou levar o quê? Pães e quê? E peixe. Mas espera aí. Ô menino, você é menino. Você não tem capacidade para dar de comer a multidão. E eu vou levar o que eu posso levar. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Você não precisa de levar tudo. Você pode levar o que você pode levar, o que você consegue levar. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Aleluia. 5 pães e 2 peixes. Posso pregar aqui nesse lugar? O menino pegou os 5 pães dele e o peixe dele. Os 5 pães, os 2 peixes dele, ele levou. O menino estava no anonimato, estava no meio da multidão. Ninguém lhe conhecia até começar aquela reunião. Ninguém lhe conhecia até começar aquele culto. O culto começou, Jesus pregou. Todo mundo distraído. E o menino está aí com 5 pães dele e os dois peixes dele. Aí, lembram que se fez tarde. Não tem cantina naquele bairro onde eles foram parar. Não tem loja. Fome começou a apertar, porque alimentaram o espírito. Agora a carne está com fome. Todo mundo que gosta de se isolar com Deus sabe que chega uma hora de você tanto se isolar, jejuar, orar, que o corpo pede. Estou a mentir? Tem um horário que o corpo te diz: mano, você ainda não está no céu, você está na terra. Oraste, jejuaste, leste Bíblia, se encheste de Deus, mas agora... Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Só que lá estava um menino visionário. E esse é o meu desejo, que Deus levanta aqui vários jovens visionários. Jovens que conseguem ver o problema com antecipação e já preparam as coisas. Ainda não chegou a minha vez, mas eu vou preparar. Vai chegar o meu dia de aparecer. Vai chegar o meu dia que nem os discípulos vão ter algo para dar, mas eu vou ter para dar. Porque o que te faz você um jovem relevante, o que te faz você um jovem que marca a tua geração, não é você fazer o que os outros fazem, é você ter algo que ninguém mais tem. Porque na história da multiplicação, não tinha mais outro menino senão esse menino. Não tinha. Ele era o único menino que tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. Alguém está aqui para perceber o que eu estou a falar? Agora esse menino está aí, anônimo, ninguém lhe conhece, escondido, ninguém lhe viu quando chegou, com os 5 pães dele e 2 peixes dele. Aí fome, problema surgiu. Alguém diz comigo: problema surgiu. Outra vez, problema surgiu. Jesus está aí. Jesus pergunta ao discípulo: Filipe, como é? Filipe também: epá, mestre. O André ouve a conversa e encosta, porque o André é atento. Disse: aí tem um menino que eu passei ao lado dele, senti um cheiro. Porque quando a fome está apertada, há pães que cheiram bem. Oh, você não percebeu o que eu falei? Quando a fome está dada, há pães que cheiram muito bem. Aqui tem um menino que tem pães e peixe. Por que
Por que André falou dos pães e peixes, mesmo sendo poucos, a Jesus, sendo que tinham 5.000 pessoas ali presentes? Porque André entendia a lei da multiplicação. André entendeu que o problema não é a quantidade quando Jesus está a perguntar. O problema é quem está a perguntar. Sabe por quê? Porque quem está a perguntar, ele faz o pouco ser muito para dar de comer e restar. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer aqui? Então André disse: espera aí, mestre, aqui tem um menino. O menino que ninguém lhe conhecia, todo mundo, os 5.000 que estavam lá, pararam para olhar o menino que tem o quê? Os 5 pães e 2 peixes. Deixa que eu te diga uma coisa. Eu vou declarar isso em câmara lenta para a tua vida. Se neste mês de janeiro você preparar bem os teus 5 pães e os teus 2 peixes, os próximos meses serão meses de visibilidade. Deus vai criar problemas que vão se levantar só para você aparecer e dar resposta àquele problema. Será que alguém que está aqui neste lugar ouvir essa palavra? Não terá uma outra pessoa com a resposta do problema senão você. Eu estou a pregar mesmo para você que está a me olhar. Se você crê, glorifica nesta palavra. Vai ter um problema que só você que se preparou, só você que se arquitetou, só você que preparou o estoque, só você que preparou a tua usava, só você que preparou a tua sacola é que vai ter resposta para esse problema. Será que alguém aqui que está preparado para isso? Eu quero que você comece a glorificar como aquele que já está se ver numa posição de estar com a resposta que ninguém mais tem resposta, numa posição de ter aquilo que ninguém mais tem, numa posição de ter a resposta que a multidão precisa. Será que alguém pode intensificar o seu glória a Deus neste lugar? Agora repara. Tem um problema, fome. Tem a multidão com fome, 5.000 pessoas. Quantos pães o menino tinha? Não ouvi, igreja? Como as vidas? Eles tinham 5 pães. O menino tinha 5 pães. A multidão que tinha que comer, quantos eram? 5.000. Posso falar uma coisa? O recurso que você usa, ainda que ele seja pouco, e está consigo, ele está a simbolizar o problema que ele vai resolver. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Porque ele tinha 5 pães e a multidão para alimentar era quantas? 5.000. 5. Não existe 5.000 sem 5. Quer dizer que a base para 5.000 é o quê? É 5. O teu pequeno começo pode ser a profecia do lugar que Deus quer te exaltar. O teu pequeno começo pode ser um prenúncio do lugar que Deus quer te levar para você resolver problemas. Deixa que eu te explique mais biblicamente. Davi começou cuidando do quê? Davi começou cuidando do quê? Terminou reinando o quê? Para Israel simboliza o quê? A igreja. E a igreja, o povo da igreja é chamado de quê? Alguém está percebendo o quê? O pequeno começo de Davi tinha a ver com o lugar que Deus queria levar. Posso continuar a pregar aqui neste lugar? O problema é que você está se preparando com mania, porque o lugar é pequeno, porque o começo é pequeno. Posso falar para você que está aqui neste lugar? Faça com perfeição no que é pequeno, porque o lugar que Deus vai te colocar não é mais para se treinar lá. Lá não é mais para tentar. Lá não é mais para vou ver se vai dar, vou ver se vai funcionar. Lá é para fazer. Posso pregar aqui nesse lugar? Davi matou leão a sós, urso a sós. Era treino daquilo que Deus queria fazer com ele em público. Aleluia. Quando ele chegou na presença de Golias, não estava sozinho, estava a multidão ali. Davi já não teve medo, sabe por quê?
Já treinei, já me preparei no oculto. Agora em público vou dar show. Posso pregar aqui neste lugar? Ei, jovem, janeiro é para se preparar, porque fevereiro é para dar, março é para dar, abril é para dar, maio é para dar, janeiro é para dar, julho é para dar, junho é para dar, agosto é para dar, aleluia, outubro é para dar, novembro é para dar, dezembro é para dar, é para expandir, é para dar show naquilo que Deus te prepara. Vira para o teu irmão e diga: Deus quer multiplicar, mas Deus não multiplica com zero. Posso pregar aqui neste lugar? Posso pregar aqui neste lugar? Então eu gosto de analisar a Bíblia. E eu fiquei a analisar o seguinte: para ter multiplicação, primeiro teve o problema, fome de 5.000 pessoas. Segundo, Jesus estava ali arquitetando tudo aquilo. Vou lhe colocar em primeiro. Jesus arquitetando, tem um problema que ele propositadamente criou. Terceiro, tem um visionário chamado André, que viu o menino que se preparou. Depois disso, tem um menino anônimo que levou os 5 pães e 2 peixes. Eu vos pergunto, qual foram os 2 elementos que fizeram este menino anônimo sair do anonimato, tornar-se o centro daquela conversa e dar de comer às 5.000 pessoas? Vira para o teu irmão e diga: você sabe quais são os elementos? Pergunta para ele: você sabe quais são os elementos? Vocês podem falar quais são os elementos que estavam com o jovem? Quais são? 5 pães. Na Bíblia, pão fala de quê? Palavra. E peixe fala de quê? Fé. O menino era anônimo, ninguém lhe conhecia, mas porque tinha 5 pães, palavra, tinha 2 peixes, fé. O lugar que ele devia sair anônimo, o menino saiu como o menino que alimentou as 5.000 pessoas. Posso pregar para alguém aqui nesse lugar? 2025 você tem que se preparar com palavra e fé. Quem tem palavra e fé não tem nada que lhe mantenha anônimo. Quem tem palavra e fé não tem nada que lhe impede de fazer história. Quem tem palavra e fé não tem nada que atrapalha. Posso pregar aqui neste lugar? Posso pregar para esses jovens que estão aqui, que não tem padrinho na cozinha, que não tem ninguém que lhe conhece, que não tem influência, que não posso pregar. Se você tiver palavra, se você tiver fé, você vai romper, porque alguém vai te ver. Deus vai colocar André na tua vida, Andrés que vão te ver, Andrés que vão falar de você, Andrés que vão te localizar. Eu estou a pregar para jovens aqui, só quem crê, só jovens que crê. Deus vai colocar André que vai te ver, que vai te localizar e vai dizer: ei, mestre, tem aqui este menino que tem 5 pães e 2 peixes. Posso pregar aqui neste lugar? Os 5 pães e 2 peixes vão te fazer você quebrar o anonimato. Que posso pregar? Está preparado para receber? Deus vai te arrancar do anonimato, do silêncio, do lugar do esquecimento, do lugar que ninguém pode produzir. Ele vai te arrancar daí por causa da tua fé, por causa da palavra que você recebeu dele. Ele vai te levantar e ele vai te colocar como solucionador de problema. Só quem crê, só quem crê, levanta as tuas mãos, enche o teu pulmão e dê o teu glória a Deus bem forte. Repara, 5 pães e 2 peixes. 5 fala de que? Graça.
Olhe para mim. Posso falar para você? Há pessoas que acham graça a partir do tio dele. O tio achou graça, ele ajudou. Há pessoas que acham graça no pai dele. José achou graça do pai dele. Há pessoas que acham graça do professor dele. Há muitos aqui que os professores já lhes intitularam como delegado da turma porque achou graça. Posso pegar aqui neste lugar? Mas aí está uma vez 5 pães. Não é graça do professor, é a graça que nasceu da palavra que você creu. Posso pregar aqui neste lugar? Há pessoas que vão multiplicar, não porque acharam graça do papá, não porque acharam graça da mamá, não porque acharam. Posso pregar aqui neste lugar? Achou graça do pão, achou graça da palavra. Que palavra, líder? A palavra viva que é Jesus. Quando você acha graça da palavra, não há ninguém que te impede. Posso pregar aqui neste lugar? Davi não achou graça no pai, não achou graça nos irmãos, mas achou graça. Aleluia, aleluia. E o Pai Celestial tirou Davi do campo e lhe colocou no palácio. Sabe por quê? Quem acha graça de Deus, ele chega em lugar que o pai dele nunca desenhou ele chegar. A próxima vez que alguém te dizer não te gostei, não fui com a tua cara, não vais dar certo, você diz: uou, chegaste atrasado. Porque antes de você me reprovar, Deus já me aprovou. Antes de você dizer que não foste com a minha cara, a palavra. Eu estou a pregar para alguns jovens aqui neste lugar que, se nós formos olhar para a genealogia dele, tem tudo para não dar certo em 2025. Tem jovens aqui que, se nós olharmos para a história dele, tem tudo para acabar mal em 2025. Mas a parte boa é que você hoje entrou numa igreja, a igreja que é a casa do pão. Se daquele dia só tinha 5 pães, aqui é a casa do pão. É padaria, é a padaria do céu. E você vai achar graça do pão da vida. Você vai achar graça da palavra viva. Essa palavra é Jesus. E Ele te selecionou hoje para você fazer toda a diferença. Ei, jovem, não me conta a tua história do passado. Me fala do que Deus tem para você. Deus tem para você um futuro melhor. Deus tem para você um futuro de expansão. Se aplica na palavra, se encha da palavra. 5 pães e 2 peixes. Repara, nas 2 multiplicações nunca teve mais peixe do que pão. Nunca pode ter mais fé do que palavra. Porque é a palavra que gera fé, não é a fé que gera a palavra. Posso pregar para alguém que está aqui neste lugar? Este ano é ano de se encher de palavra. Esse ano é para se encher. Líder, já não estou aguentando. Se encha. Esse encher até transportar. Esse encher até não mais ter. Quanto mais palavra, mais fé. Quanto mais palavra, mais operações. Quanto mais palavra, mais manifestação. Quanto mais palavra, mais expansão. Quanto mais palavra, mais o mover de Deus. Alguém que está aqui disponível em se encher da palavra, abra a sua boca e glorifique. Eu quero que esse ano jovens da catedral, comam Bíblia como ninguém. Você não pode depender do culto para comer Bíblia. Você precisa de se encher de Bíblia. Tua mente tem que estar mais cheia de Bíblia do que de nome de demônio, nome de espírito, nome cheio. Aquilo do qual você está cheio te move. Alguém está percebendo o que eu estou dizendo? Se você estiver cheio de palavra, não o medo dos espíritos que vai te mover, é a ousadia da palavra que vai te mover a expandir. Aleluia. Eu estou a pregar para um jovem que está aqui neste lugar. Tens muito medo, sabe por quê? Porque você está se enchendo da coisa errada.
aleluia. Mas se esse ano você se encher da palavra, ninguém vai te parar, ninguém vai te limitar. Quando alguém te dizer, você não vai dar certo porque você não tem pai nem tem mãe, diz, você não entendeu. Deus tem um plano que os meus pais não fizeram. O meu Deus já previa a morte do meu pai. Por isso ele também se disponibilizou para ser pai celestial. Porque ele sabia que se o meu pai morrer, eu vou ter outro pai. Que esse pai é o pai celestial que não morre. Então meu pai morreu, minha mãe morreu. Então Deus vai me dar o que o meu pai e a minha mãe não conseguiram me dar. Alguém está percebendo o que eu estou dizendo aqui nesse lugar? Isso é porque você tem palavra. Só pensa assim, quem tem palavra. Fulano, vamos então se lavar. Não preciso de me lavar, porque o meu pai mandou o meu irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, que veio aqui, morreu numa cruz e derramou o sangue do cordeiro para me lavar. Já me lavaram antes de você me aconselhar a se lavar. Sabe por quê? Estou cheio de palavra. Há banho que não acelera, há banho que atrasa, mas há um banho que acelera, é o banho do sangue de Jesus Cristo. Eu vim pregar para alguém aqui neste lugar. Se você se encher de palavra, não há nada que vai te parar, você só vai escorregar. Vira para o teu irmão, diga: esse ano é o ano de escorrer. Um menino anônimo terminou aquele encontro, aquela festa, dando de comer 5.000 pessoas. O que é pior, ainda restaram 12 cestos. Qual é? 12 cestos. Na Bíblia, os números não são em vão. 12 cestos, 12 meses. Jesus falou o quê para eles? Jesus não disse a eles: pegam esses pães, vão doar. Não disse isso. Disse: guardem. Porque quando Deus te dá uma coisa, você tem que saber gerir isso. Porque se você não saber gerir o que Deus te entrega, Deus já não volta a te dar. Posso pregar para alguém que está aqui neste lugar? Não é que você vai receber de Deus para esbanjar. Deus não dá ninguém para esbanjar. Deus dá a pessoas para abençoar outros. Alguém está percebendo o que eu estou dizendo? Então os 12 cestos que restaram cheios, Jesus disse: agora vocês têm que guardar isso, porque vocês vão voltar a ter necessidades e vocês vão comer do quê? Disto aí. Posso pregar para alguém que está aqui neste lugar? Quando Deus te leva para uma aventura, Ele prepara estoque para essa aventura. Você não percebeu o que eu falei? Os 12 cestos eram estoque. Era armazém para aguentar a caminhada. Posso pregar para alguém que está aqui neste lugar? Você não vai passar necessidades, nada. Você não vai acabar mal, nada. Obedeça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem sustento para cada tempo da tua vida. Se os 12 apontam para os 12 meses, quer dizer que o ano não passaria com falta. Aleluia. Podia ter um aperto, mas Ele devia prover. Aleluia. O aperto vem para manifestar o que está escondido ao nosso respeito. Existem coisas que estão na superfície, existem coisas que estão escondidas, mas as coisas escondidas vêm quando o aperto surge. Sabe por quê? Porque há um banco que não fale, há um banco que não entra em falência. É o reino de Deus. Quando Deus te alista para uma tarefa, deixa eu te dizer uma coisa: não vai faltar sustento para aquilo que Ele te indicou para você fazer. Existem jovens que estão aqui tão com medo de cumprir a missão que Deus lhe entregou, porque Ele está a perguntar: quem vai me sustentar? Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não deixa passar fome aqueles que Ele levanta. Deus não deixa passar por dificuldade, ou seja, por necessidades. Dificuldade você pode passar, mas necessidades gritantes a ponto de você não ter resposta,
Deus não deixa você morrer no caminho de fome. Eu nunca vi um justo que Deus levantou e morreu de fome. Não conheço na Bíblia que morreu fobado porque Deus não tinha pão para lhe dar de comer. E Deus levantou um homem, usou poderosamente, encheu de Espírito Santo, mas porque não tinha dinheiro para lhe dar para comer, ele morreu de fome. Nunca vi isso na Bíblia. E não é com você que também vai acontecer. Na Bíblia tem mais de 300 homens que foram usados por Deus. Não é você que Deus te levantou, te separou, te alistou, que vai passar por necessidade. Eu vim pregar para alguns jovens aqui neste lugar, já em termos de encerramento desta mensagem. Não caia na conversa do diabo. Porque nessa conversa de sustento, o diabo traz propostas para tentar demonstrar caminhos fáceis para se vender, para se entregar. Se vende, se vende, se vende, se entrega. Esse Deus, será que existe? Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alguém está aqui neste lugar? Nem todo pão da vida, mas toda a palavra da vida. Alguém está aqui neste lugar? Há algumas propostas de sustento que surgem aí, mas não é para te dar vida, é para te matar. Então, quando alguém tenta te fazer uma proposta que fere o que Deus te orientou, é para te matar. Não aceita comer essa comida. Prepara-se para comer da palavra de Deus. Fique de pé. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Você que foi ministrado por essa palavra. Espírito Santo de Deus, eu quero que você faça um compromisso com Deus. Esse ano tem que ser um ano de mais palavra na tua vida. Você tem que ter momentos na tua casa de se encher de Bíblia, comer Bíblia, ao ponto de quando vocês se encontram, não é para falar de outra coisa senão de Bíblia. Aleluia, aqui neste lugar. Feche os teus olhos, faça um voto com Deus agora. Você vai ter que encontrar um tempo no teu tempo para comer Bíblia. Você vai ter que encontrar um tempo no teu tempo para se encher de Bíblia. Se encher de Bíblia, comer Bíblia. Faça um voto agora com Deus. Pai, eu prometo que eu não passarei nem sequer um dia sem abrir as tuas santas escrituras. Pai, eu prometo não dormir sem me encher da tua palavra. Pai, eu prometo não me apartar do teu livro, não me apartar da tua palavra. Encha-me da tua palavra, encha-me do teu esboço, encha-me do teu espírito, encha-me da tua fé, mas a fé que vem da palavra. Aleluia, aleluia. Alguém está a orar ao Senhor. Vai ter multiplicação, vai ter multiplicação quando você achar graça na palavra. Vai ter multiplicação quando a tua fé te levar a se unir aos santos. Vai ter multiplicação. Alguém está a orar a Deus. Aleluia, diga comigo: Deus. Mas vinda Deus, nesta tarde eu me disponibilizo na tua presença para viver coisas novas. Pai, coloca no meu coração um desejo ardente pela tua palavra, um amor pela tua palavra, para que eu possa me encher mais de Bíblia, mais da tua palavra. Abra a minha compreensão, abra o meu entendimento, para que eu possa perceber mais da tua palavra. A tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Espírito Santo de Deus, eu me abro para a tua palavra, para a tua palavra, para a tua palavra, para a tua palavra, para a tua palavra. Diga a Deus: obrigado, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado, aplauda Jesus. Toma o teu assento por um instante.
Quantos estão aqui pela primeira vez? Gostariam de entregar sua vida para Jesus? Faça um sinal, quero orar por você. Vem para aqui, veja aqui uma mão levantada. Todos que levantaram as mãos podem chegar aqui. Vem, veja o irmão lá ao fundo. Vem. Isso mesmo. Aleluia. É para expandir. Aleluia. Pode virar aqui para o altar. Graças a Deus, é para expandir. Uma salva de palmas para esses bravos guerreiros. É para expandir. Lara cheia, mandou, zeguia, deguessou. Larize, berreguessou, meneguessuia, labagas. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas pela irmã que está a vir. Pela outra irmã que está a vir. Mais uma salva de palmas. Aplauda mesmo. Celebra pela vida deles. Aleluia, celebra. Glórias a Deus. Vamos orar pelos irmãos que estão aqui à frente. Nós demos uma grande salva de palmas porque vocês hoje estão a fazer o maior gesto que pode acontecer nesta terra. O gesto de alguém abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E vocês hoje abriram os vossos corações. E com esse gesto vocês hoje também estão a receber Jesus, estão a se tornar nossa família. Vocês hoje não são meros nossos conhecidos, vocês a partir de hoje passam a ser nossa família em Cristo Jesus. Amém? Então quando nos encontrar na rua, nossa saudação é a paz do Senhor. Porque vocês hoje estão a ser recebidos na família Assembleia de Deus, Catedral de Adoração e Promessa, pertencente ao Ministério Madureira, Brasil. Amém? Deus os abençoe por isso. Fechem os vossos olhos. Repitam comigo as seguintes palavras. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado, porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e te peço, dirija a minha vida. Apaga o meu passado e me ajuda a escrever uma nova história em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus os abençoe poderosamente. Quantos pães tinham naquele cesto? Quantos peixes o menino tinha? 2 mais 5. Quantas pessoas aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Deus está a fazer alguma coisa conosco, Jucapa. E esse ano ninguém vai nos parar. Deus te abençoe. Dirijam-se àquela equipa maravilhosa à minha direita. Eles têm algumas palavras para vocês.